Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. Notícia hoje maravilhosa, auxílio emergencial urgentíssimo, vitória do povo. Acaba de sair a notícia que todos esperavam sobre o auxílio emergencial. Aliás, eu não tenho uma não, tenho duas notícias e eu vou direto a elas, não tem nem vinheta hoje porque eu estou empolgado. Olha só a primeira notícia. Governo deve incluir 5 milhões no auxílio emergencial com sobra de recursos e crédito de 1 bilhão. Essa primeira notícia é para quem está fora e a segunda é para quem já está dentro do auxílio emergencial. Notícia excelente também. Olha só, no lugar de abrir outro cadastro, o governo vai fazer uma análise de quem já havia solicitado ajuda em 2020 e incluir aqueles que se encaixarem nas novas regras do benefício. Isso é um sinal, pessoal, da CPI, da pandemia. O governo está tendo que abrir as pernas aí porque a pressão está muito grande. Então esse é só um primeiro passo. O próximo passo deve ser o pessoal que não recebeu em 2020. Olha só o que diz a matéria. O governo deve incluir mais de 5 milhões de famílias na rodada do auxílio emergencial a vulneráveis, segundo apurou Estadão. A medida é viável porque o número de brasileiros elegíveis ao benefício neste ano ficou muito abaixo do inicialmente esperado pelos técnicos, o que gerou uma sobra de recursos. Olha que absurdo! Essa verba será incrementada por um novo crédito extraordinário de aproximadamente 1 bilhão para completar os 44 bilhões autorizados para o auxílio em 2021. Em março, o governo abriu 2 créditos extraordinários, que ficam fora do teto de gastos, a regra que limita os avanços das despesas com a inflação. No total de 42 bilhões de reais para cobrir os benefícios e os gastos operacionais com o programa emergencial. A estimativa do Ministério da Cidadania era que 45,8 milhões de brasileiros recebessem a nova rodada do auxílio. Após os cruzamentos de dados, porém, foram considerados elegíveis 39 milhões apenas. Para aproveitar a sobra, entre aspas, o governo deve editar uma medida provisória para flexibilizar alguns critérios e incluir novas pessoas. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. Segundo apurou o Estadão, não haverá nova abertura de cadastro, mas sim uma nova análise de quem já havia solicitado o auxílio em 2020, mas sob esses novos critérios. Na prática, quem teve o pedido rejeitado no ano passado, mas agora se encaixa nas regras, pode sim ser contemplado. A inclusão também vai beneficiar quem eventualmente recebeu as primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020. Foi excluído porque, por exemplo, conseguiu um emprego com carteira assinada e acabou depois perdendo o emprego em meio ao agravamento da pandemia. Caso não tenha direito ao seguro-desemprego, essa pessoa ficaria sem renda, mas agora poderá voltar a receber o auxílio emergencial. Também serão contemplados com a nova medida aqueles brasileiros que foram incluídos no auxílio em 2020 por meio de decisão judicial ou contestação extrajudicial realizada pela DPU. Segundo dados disponíveis no site do Ministério da Cidadania, 54,5 mil beneficiários receberam as primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020 pela via judicial. Na extensão, a partir de setembro, esse número caiu para 12 mil. E olha a segunda notícia, pessoal. Fica até o final, estou quase acabando já, mas é muito importante. Lula e Pacheco, presidente do Senado, conversaram pelo telefone sobre o auxílio emergencial. E olha só que impressionante. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ligou para o ex-presidente Lula. Veja só, quem ligou foi o presidente do Senado, ligou para Lula na terça-feira à noite. Eles conversaram sobre o auxílio emergencial e pré-agendaram um encontro em Brasília que ainda não vingou. Lula estava reunido com senadores da bancada do PT na casa do líder do Partido da Casa, Paulo Rocha, quando recebeu a ligação de Pacheco. Abre aspas, Pacheco ligou para o presidente Lula e sugeriu que fosse feita uma agenda na residência oficial, disse o senador Rogério Carvalho, na quinta-feira, dia 6 de maio. O presidente Lula tem uma preocupação com o auxílio emergencial, disse o parlamentar. Olha que nível está isso. Por conta da pressão da pandemia, Lula assumiu a dianteira com relação à volta dos R$ 600 e a única saída para Bolsonaro é reajustar esse valor. A primeira medida, após essa pressão, já foi liberar o auxílio emergencial para mais pessoas. A colunista Bela Megali, do jornal O Globo, revelou que Pacheco enviou um recado para o presidente Jair Bolsonaro sobre a possível reunião. A interlocutores, Bolsonaro disse que Pacheco vai se prejudicar se realizar a reunião com o ex-presidente. Pacheco foi eleito presidente do Senado em fevereiro deste ano para suceder Davi Alcolumbre e contou com o apoio de Bolsonaro. Mas a política é assim.
Houve uma abertura para que pudesse haver um encontro, mas dependia da agenda do presidente Lula. Olha só, está dependendo do presidente. O presidente do Senado está totalmente à disposição. Como o presidente tinha várias embaixadas agendadas, não pôde ser recebido hoje, mas futuramente vão se encontrar institucionalmente. Então, a bandeira principal do retorno de Lula é a volta dos R$600 do auxílio emergencial, e isso está causando uma dor de cabeça gigantesca para o governo, principalmente agora com a CPI da pandemia, em que o governo está sofrendo muitos ataques. Então, Lula assumindo a dianteira com a possibilidade da volta dos R$600. Ele tem poder para isso? Não, mas a pressão que ele está fazendo, veja que ele vai se encontrar com vários embaixadores, ele já está utilizando, de ser ex-presidente e já em pré-campanha para 2022. Está aqui, em Brasília, Lula articula auxílio emergencial de R$600. Outra matéria, Lula vai ao Senado pedir a volta dos R$600. Então, olha só, e aqui, em conjunto com essas ações, um senador do PT já vai propor o retorno do auxílio emergencial de R$600. Todas as ações do PT e Lula estão orquestradas, aproveitando esse momento de fragilidade do governo Bolsonaro. Olha só, diante do atual cenário brasileiro, caracterizado por problemas econômicos e sociais, com a alta taxa de desemprego e os impactos na Previdência, muito se discute a respeito dos atuais valores do auxílio emergencial. Em razão disso, o senador do Partido dos Trabalhadores deve propor o retorno do auxílio emergencial para R$600. Segundo o senador do Sergipe, o texto já está pronto para ser proposto, no qual deve ser apresentado através de uma PEC. A medida pode contribuir para tirar muita gente da extrema pobreza, além de exercer um importante papel na economia, de acordo com Carvalho. Isso porque, no ano passado, quando o benefício correspondia ao valor que deve ser proposto, ou seja, 600, notaram-se impactos positivos socioeconômicos. No momento que a gente estava gravando esse vídeo, já tinha muita manifestação na rua, presencial mesmo, com relação à volta dos 600 do auxílio emergencial. Abre aspas, esse fenômeno já foi observado no ano passado, com mais brasileiros tendo acesso a alimentos e uma série de outros produtos, que vão de itens de limpeza a material de construção, afirmou o senador. Além disso, a medida deve ser proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já diz que coloca o assunto como prioritário nesse momento, tendo em vista que o debate sobre o assunto está em voga atualmente. Sendo assim, já é dito que o auxílio emergencial será um dos carros-chefes para a campanha de reeleição de Lula. Deixa aí nos comentários, você votaria em Lula por conta do auxílio emergencial se ele conseguisse a volta dos R$600? Caso a PEC seja proposta e aprovada, o que se tem em mente é que a medida entre em vigor a partir de junho. Então veja que eles estão bastante agressivos e já contando com esse auxílio de 600 a partir de junho. E para completar aqui, olha só, Guedes elogia PT pela criação do Bolsa Família, belíssima iniciativa. Eles estão tendo que ceder. Guedes soltou essa pérola agora, ele que sempre criticou o Bolsa Família, sempre criticou o PT, elogiou o PT e disse que foi justo, reeleições por 4 anos seguidos por conta da ação do Bolsa Família, que ele elogiou muito e disse que vai melhorar o benefício. Ou seja, ele está tentando uma forma de enfraquecer aí o PT ou se equiparar para poder conseguir aí recuperar a popularidade do governo Bolsonaro. Mais uma vez eu faço a pergunta para você, diante de todo esse contexto, você votaria no Lula se ele conseguisse a volta dos R$600? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. A qualquer momento a gente volta com novas informações, o governo pode voltar com 600, pode ampliar o auxílio emergencial a qualquer momento, principalmente diante dessa crise que está sofrendo. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito, e se você não é inscrito, basta se inscrever e deixar sua pergunta que a gente vai te ajudar também, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.